nas casas e nos valados. Como levar o Evangelho a todos? Introdução. No nosso último vídeo, descobrimos que você foi selado pelo Espírito Santo para uma missão: pregar o Evangelho. Mas como viver esse chamado no dia a dia? Como levar a mensagem de Jesus às pessoas ao seu redor? A Bíblia nos dá a resposta em Lucas 14, verso 23. Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Deus quer que sua casa esteja cheia, e Ele te chama para sair, para as casas, as praças, os lugares mais improváveis, até os confins da terra e na internet. Imagine uma grande festa onde todos são convidados, mas muitos ainda estão perdidos, sem saber do convite. Sua missão é encontrar luz e trazer luz. Hoje vamos aprender como fazer isso de forma prática e corajosa e entender por que essa missão é tão urgente. Preparado? De casa em casa. Como começamos a pregar o Evangelho? A Bíblia nos mostra um caminho simples e poderoso. Em Atos 5, versos 42, lemos: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A igreja primitiva cresceu porque os discípulos levavam o Evangelho às casas, em conversas simples, em momentos de comunhão. Isso é algo que você pode fazer hoje. Conheci a história de Ana, uma mãe de família que abriu sua casa para um grupo de oração. Ela convidou vizinhos, preparou um café e começou a ler a Bíblia com eles. No começo, eram só 3 pessoas. Um ano depois, mais de 20 se reuniam e vários aceitaram Jesus. Ana não era pastora, apenas obedeceu ao chamado. Como começar? Primeiro, ore e peça a Deus que mostre quem convidar: um vizinho, colega ou parente. Segundo, crie um ambiente acolhedor: um lanche, uma música suave, uma Bíblia aberta. Terceiro, compartilhe uma mensagem simples sobre Jesus, talvez sua própria história com ele. Não precisa ser complicado. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1, verso 16. Sua casa pode ser o lugar onde alguém encontra Jesus. Quando foi a última vez que você abriu sua casa para falar de Jesus? Não subestime o impacto de um estudo bíblico ou uma conversa. De casa em casa, a igreja primitiva mudou o mundo. E você pode mudar o seu mundo, uma casa de cada vez. Nas praças e nos valados e becos. Deus nos chama a ir além das casas. Em Lucas 14, verso 23, ele diz: Sai pelos caminhos e valados e forçá-os a entrar. Na parábola do grande banquete, os servos foram aos valados, os lugares dos marginalizados, dos esquecidos. Hoje, os valados estão nas praças, nas ruas, nas comunidades carentes e até nas redes sociais, onde milhões buscam sentido. Pense nos valados ao seu redor. A praça do bairro, a feira, a esquina dos moradores de rua, ou o Instagram e o TikTok, onde as pessoas estão conectadas, mas muitas vezes perdidas. Conheci Lucas, um jovem que postava vídeos curtos sobre sua fé no Instagram. Ele compartilhava versículos e sua história com Jesus. Um desses vídeos alcançou uma adolescente em crise, que entregou sua vida a Cristo. Lucas não era famoso, apenas obediente. Você não precisa ser um pregador famoso. Participe de um evangelismo na sua igreja. Leve uma palavra de esperança na rua. Ou poste uma mensagem cristã nas redes. Use sabedoria. Seja claro, amoroso e verdadeiro. A palavra de Deus nunca volta vazia. Isaías 55, verso 11. E não se esqueça dos mais necessitados, os pobres, os dependentes químicos, os esquecidos. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Marcos 2, verso 17. Vá até eles com o evangelho que transforma.
Onde estão os valados que Deus te chama a alcançar? Comece onde você está, e Deus usará sua obediência para mudar vidas. O perigo de rejeitar o Evangelho. Por que pregar o Evangelho é tão urgente? Porque o tempo está se esgotando, e as consequências de rejeitar a mensagem de Jesus são eternas. Em 2 Tessalonicenses 1, versos 7 e 8, a Bíblia diz: O Senhor Jesus será revelado do céu com os seus poderosos anjos, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras são sérias. Quem é aquele que não obedece ao Evangelho? Não é apenas quem nunca ouviu falar de Jesus, mas também quem ouve e escolhe rejeitá-lo. Não obedecer ao Evangelho significa recusar o chamado de Deus ao arrependimento e à fé. É ouvir sobre o sacrifício de Jesus, que morreu na cruz para pagar nossos pecados, e dizer: não preciso disso. É como alguém em um navio afundando que rejeita o colete salva-vidas, achando que pode nadar sozinho. A Bíblia é clara em Marcos 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E em Hebreus 10, verso 27, lemos sobre uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Esse juízo não é apenas uma punição, é a consequência natural de viver separado de Deus. Mas o que significa não obedecer ao Evangelho? Não é só rejeitar a mensagem com palavras. Às vezes, é viver como se Jesus não fosse o Senhor, ignorando sua palavra, seguindo os próprios caminhos, ou adiando a decisão de segui-lo. Talvez você conheça alguém assim. Um amigo preso em vícios, um colega que acha que a vida está boa o suficiente, um familiar que ouviu sobre Jesus, mas virou as costas. A Bíblia diz em João 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Rejeitar o Evangelho é escolher a separação eterna de Deus. Por isso, sua missão é urgente. Você foi selado para ser a voz que aponta para Jesus. Pense nas pessoas ao seu redor, que ainda não conhecem a verdade. Cada dia sem Cristo é um dia mais perto do juízo. Você não pode forçar ninguém a aceitar Jesus, mas pode compartilhar o Evangelho com amor e ousadia. Pergunte a si mesmo: quem precisa ouvir essa mensagem hoje? Não deixe que o medo ou a indiferença te impeçam. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, e você é o mensageiro escolhido. Passos práticos para pregar. Como você pode pregar o Evangelho hoje? Aqui estão 5 passos práticos. 1. Ore diariamente por almas. Peça a Deus que abra portas e mostre quem precisa ouvir sobre Jesus. 2. Abra sua casa. Convide amigos ou vizinhos para um estudo bíblico ou grupo de oração. Comece pequeno. 3. Use as redes sociais. Compartilhe um versículo, sua história com Jesus ou uma mensagem de esperança. 4. Participe de evangelismos. Junte-se à sua igreja em ações nas ruas, feiras ou comunidades carentes. 5. Ensine o Evangelho puro. Fale sobre arrependimento, fé em Jesus e a nova vida que Ele oferece. Conheci Mariana, uma funcionária que começou a orar por seus colegas. Um dia, ela compartilhou sua fé no intervalo. Um colega em crise pediu para conversar mais, e Mariana o levou a um estudo bíblico. Ele aceitou Jesus! Mariana não era pregadora, apenas usou o que tinha, um coração disposto. Você também pode. Comece pequeno, mas comece hoje. Cada passo que você dá é uma semente para a eternidade. Você foi selado para levar o Evangelho a todos. Conclusão e apelo. Você foi selado para pregar o Evangelho. Nas casas, nas praças, nos valados,
em todo lugar. Atos 2, verso 38 diz: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Esse é o chamado para você e para aqueles que você vai alcançar. Cristão, não guarde essa mensagem. Saia, pregue, ame, transforme. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia de se arrepender e aceitar o Salvador. O tempo urge e Jesus está esperando. Oremos. Senhor, dá-nos ousadia para pregar Teu Evangelho e corações abertos para receber Tua salvação. Usa-nos para encher Tua casa. Amém. Compartilhe este vídeo e comece sua missão hoje. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este para você. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, sempre com mensagens de fé, superação e inspiração. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Vamos juntos espalhar luz, esperança e o poder transformador do nome de Jesus Cristo.